Olá, bem-vindos! Já pararam para pensar como as nossas cidades podem parecer cada vez mais modernas e bonitas, enquanto, ao mesmo tempo, muitas comunidades são empurradas para longe, para as margens? Pois é, hoje a gente vai fundo numa ideia bem forte, a de que a gentrificação aqui na América Latina talvez não seja só uma questão de mercado, de dinheiro, mas sim uma continuação de lógicas coloniais muito antigas. E para começar, vamos olhar para um dado que choca. Dá uma olhada nesses números. Entre 2014 e 2019, a renda do 1% mais rico na América Latina cresceu quase 10%. Agora, a renda da metade mais pobre da população despencou 18%. Isso não é só estatística, né? Mostra uma ferida aberta, uma fratura bem profunda nas nossas sociedades e, claro, nas nossas cidades. E aí a gente chega na grande pergunta que guia essa nossa análise. A gente vê por aí cidades ficando mais bonitas, com prédios novos, parques revitalizados, áreas turísticas super vibrantes, mas como é que essa imagem de progresso consegue existir ao mesmo tempo em que a vida de milhões de pessoas piora? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Essa é a história de duas cidades. De um lado, você tem todo o brilho dos novos empreendimentos. Do outro, as sombras da exclusão. Como é que essas duas realidades, que são tão opostas, conseguem crescer juntas, lado a lado? Bom, a análise que a gente está explorando aqui diz o seguinte: essa mistura de progresso com exclusão não acontece por acaso. Não é uma coincidência. Na verdade, ela é o resultado direto de um processo urbano muito específico. Um fenômeno que acaba justificando essa desigualdade toda no espaço da cidade. E agora, vamos prestar atenção na linguagem, nas palavras. Porque as palavras que são usadas para justificar essas mudanças todas na cidade, muitas vezes acabam escondendo o verdadeiro custo desse tal progresso. Pensa bem, revitalização, renovação urbana, regeneração, são palavras que soam bem, né? Elas prometem melhoria, modernização, é o discurso oficial que a gente ouve de governos, do mercado imobiliário, para falar sobre as transformações que estão acontecendo nos nossos bairros. Mas olha só que interessante o contraste que esse slide mostra. A fonte argumenta que por trás dessa linguagem bonita de revitalização se escondem consequências bem duras. O deslocamento forçado de moradores, o aumento da polarização social, a exclusão de quem tem menos grana. Então a pergunta que fica é: essa renovação é para quem, afinal? E o nome desse processo todo é gentrificação. O termo pode até parecer técnico, mas a realidade é extremamente humana. Sabe o que acontece? Um bairro, de repente, vira a bola da vez, fica atraente para o capital, e aí o aluguel sobe, o custo de vida explode e a população original, que vivia ali há anos, simplesmente é forçada a se mudar. Perde a casa, a rede de vizinhos, a história de vida. Ok, a gentrificação é um fenômeno que acontece no mundo todo. Mas aqui na América Latina, a coisa parece ganhar contornos ainda mais intensos. Vamos tentar entender o porquê. Basicamente, 3 fatores se destacam. Primeiro, a desigualdade social por aqui já é absurda. Segundo, uma parcela enorme da população vive em moradias informais, sem documentação, o que deixa todo mundo muito mais vulnerável. E terceiro, muitas vezes, o próprio Estado, em vez de proteger, atua para facilitar a entrada do capital privado nessas áreas. E este slide ilustra perfeitamente como o terreno é preparado. Usando o Rio de Janeiro como exemplo, a fonte aponta um padrão que se repete. Primeiro, vem uma pacificação de favelas, que muitas vezes é militarizada. Depois surgem programas públicos que abrem as portas para os investimentos privados. E por fim, mega-eventos como as Olimpíadas aceleram tudo, servindo de justificativa para remoções em massa. E a combinação desses fatores todos resulta num deslocamento de pessoas que não é só gradual, muitas vezes é violento, e numa escala gigantesca. A fonte destaca uma relação bem direta. Quanto mais pobre é uma área, maior tende a ser a violência usada pelo Estado e pelo capital para transformar aquele lugar numa oportunidade de lucro. Mas aí vem a pergunta mais difícil. Por que a gente aceita isso? Para entender por que essa exclusão toda parece quase normal, a gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa ir lá nas raízes históricas que sustentam a cidade moderna. É exatamente essa questão que nos leva ao centro do argumento. O que será que existe na nossa forma de pensar a cidade que permite que o progresso para alguns signifique, na prática, a expulsão para outros? Por que isso soa aceitável? Para responder isso, a fonte faz uma distinção que é crucial. De um lado, a gente teve o colonialismo, o sistema histórico de dominação que todo mundo conhece.
Mas do outro, existe a colonialidade. Isso é algo mais sutil, mais persistente. É o padrão de poder, a hierarquia social que continuou existindo mesmo depois da independência e que segue organizando a nossa sociedade até hoje. Esse padrão é o que se chama de colonialidade do poder. Pensa nisso como se fosse uma gramática social invisível. É algo que a gente aprende sem se dar conta e que nos ensina a ver a sociedade dividida em hierarquias. E o resultado é que a gente acaba achando normal que a existência e os interesses de alguns grupos sejam naturalmente mais importantes do que os de outros. E essa gramática aparece na linguagem que a gente usa. A metáfora dos pioneiros urbanos, por exemplo, é muito poderosa. Ela coloca os gentrificadores no papel de heróis, de civilizadores, e de forma implícita trata as comunidades que já estavam lá como algo selvagem que precisa ser domado. Essa narrativa faz com que a exclusão não só pareça aceitável, mas seja vista como um ato de progresso. Ok, a gente já analisou o problema, já foi até as raízes dele. Agora, vamos para a parte final, em que a fonte explora uma ideia fundamental para resistir e construir uma alternativa para tudo isso: o conceito de direito à cidade. E olha, o direito à cidade é muito mais do que só poder usar os serviços da cidade, como transporte ou saúde. É uma ideia radicalmente democrática. É o direito coletivo de todas as pessoas que moram na cidade de participar das decisões que vão moldar o futuro desse lugar. É o direito de decidir que tipo de cidade a gente quer. Essa luta toda faz parte de uma abordagem que a gente chama de decolonial. Pensa assim, a primeira descolonização nos deu a independência política dos países europeus, certo? Mas a colonialidade do poder, aquela tal gramática social, continuou aqui. A luta decolonial, que inclui o direito à cidade, busca justamente desmontar essas hierarquias internas que continuam produzindo tanta exclusão. E importante, essa luta não é só teoria, não. A fonte mostra vários exemplos concretos pelo mundo. Em Madrid, em Istambul, em Hamburgo, em Berlim. Cidadãos estão se organizando, protestando, criando alternativas para resistir à especulação imobiliária e para reivindicar o seu lugar na cidade. Então, para a gente fechar, o convite que fica é para a gente mudar o nosso olhar. A cidade não é um espaço neutro, um monte de prédio e rua. Ela é o resultado de uma luta constante de poder. Então, olhe ao seu redor. Quem é que toma as decisões? Quem ganha com as mudanças? E quem é empurrado para fora? No fim das contas, que história a sua cidade conta?